seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma aula do curso Graduação com Sucesso. Hoje eu quero falar de algo bem importante e me ajudou muito durante a graduação. É o que eu chamo de processo Restart. Para explicar para você o que é este processo, eu vou trazer até um exemplo que aconteceu comigo aqui no curso. Teve um dia que eu estava gravando uma aula e eu passei 40 minutos falando. Ao finalizar aquela aula, eu me dei conta que eu não havia apertado no botão para gravar. Ou seja, fiquei 40 minutos falando sem ter gravado nada. Naquele momento, eu poderia simplesmente ter sido tomado por pensamentos negativos, ficado brabo, ficado estressado, né? Porque falei tudo aquilo durante 40 minutos e não foi gravado nada. Mas naquele momento eu dei uma risada, simplesmente apertei o botão REC e comecei a gravar imediatamente. Por que eu estou dizendo isso? Esse processo Restart, ele é exatamente isso. É você conseguir colocar em prática este domínio sobre algumas situações mais estressantes para que você não fique sendo afetada por aquela situação e não consiga fazer o que você tenha que fazer. Durante a graduação, eu passei várias vezes por situações inesperadas em que a tendência seria ficar muito estressado, chateado, né, ou largado de mão, deixado para fazer em outro momento. Muitas vezes eu chegava naquele momento assim desafiador, dava uma risada e pensava, respirava fundo e dizia, bom, é somente mais um teste. O que ficou, ficou, não deu certo, deu erro, o computador, né, falhou, eu perdi o que eu estava fazendo, enfim. Não importa qual seja a situação. Eu respirava fundo e dizia, agora eu vou fazer com muito mais motivação, com muito mais cuidado, porque eu olhava aquilo como um ensinamento, não como algo que ia estragar o meu resto de dia ou aquelas horas que eu ainda tinha de estudo. Aprenda a fazer esse processo de restart mental. Isso é muito importante, porque situações inesperadas, elas acontecem. E se você tem controle dessas situações através da sua mente, com certeza, né, principalmente em uma situação que você não esperava e que realmente ela é estressante, mas não adianta nada você ficar alimentando aquele estresse, ficar cultivando e perdendo energia e tempo com algo que você não tem mais como mudar. Aquilo que passou, passou. Então, aprenda a fazer esse processo de boot, que nem diz na informática, de reiniciar o computador. Reinicie a sua mente. Dê risada, porque não adianta nada. Situações inesperadas, elas acontecem. Você ficou chateado? Tire alguns minutos, controle a sua mente, respire fundo e diga, olha, eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que estudar para essa prova, eu preciso ficar bem. Não foi culpa minha, e se foi culpa sua de você não ter sido cuidadoso ou cuidadosa, então faça com mais cuidado a segunda vez. Redobre a sua atenção, redobre a sua motivação. Esse processo de restart, ele me ajudou muito. Eu respirava fundo e dizia, ok, é uma aprovação, está me testando, dizia assim para mim mesmo. Estou sendo testado, então ok. Agora que eu vou fazer com muito mais motivação. E com certeza eu acabava fazendo um trabalho muito melhor do que eu tinha feito anteriormente. Eu lhe digo isso com humildade e espero que essa dica contribua muito durante a sua graduação. Tudo de bom, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.